Estamos iniciando mais um episódio, A Vida é Agora, episódio 11, e trouxemos um convidado super especial, que é o Padre Josileudo, lá da Igreja do Araturi. E hoje a gente vai falar sobre que nem tudo que te faz feliz te faz bem. Seja muito bem-vindo, Padre. Obrigado, doutora Elaine. É uma alegria estar aqui participando com você, com todo mundo do nosso podcast, né? A Vida é Agora. Que massa, né? A vida é agora, não é nem amanhã nem ontem, é agora. Ela é agora. E esse tema que é muito pertinente, principalmente porque hoje tem muita gente que confunde a causa da felicidade com a própria felicidade, né? E às vezes vive uma felicidade totalmente aparente, né? Que não é aquilo que de fato dá sentido à vida das pessoas. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença e é uma honra para nós, né, ter aqui uma direção espiritual e uma presença tão forte como o senhor para nos conduzir nesse tema tão importante. Amém. Padre, qual é a diferença que a gente pode dizer da felicidade que as pessoas estão, geralmente, a maioria das vezes, buscando e o verdadeiro bem que há em nossas vidas? Então, a felicidade, ela não é definida por categorias humanas, no sentido de que fulano é feliz, cicrano é infeliz. Mas ela é uma realização humana. Ou seja, é aquilo que torna a pessoa, de fato, resolvida, descobrir o sentido da sua existência. A felicidade é aquilo que é a realização da própria existência da pessoa. Ela não tem momentos felizes, ocasiões de causa de felicidade. Isso é um engano que acontece, infelizmente, na vida de muita gente. Momentos felizes, confundido como eu sou feliz. Uhum. Então, a felicidade, ela é uma realização. É aquilo que torna a nossa existência, que dá sentido à nossa existência. Então, a gente precisa ter essa consciência de que aquilo que a gente aquilo que a gente realiza, já é a causa da nossa felicidade, já é a causa da nossa alegria. Senão a gente vai ficar apenas na aparência da alegria. Hoje o pessoal tem gostinho de felicidade, né? Cheirinho de felicidade. Como a linguagem da internet, sabor. Sabor, felicidade, sem ser a felicidade, apenas o sabor, né? E quando você é realmente feliz, é porque você encontrou o sentido da sua vida, não é? E um sentido permanente, não momentâneo, não esporádico, mas que realmente é aquilo que te orienta, aquilo que te diz assim, puxa, venci mais um dia, né? Venci mais um dia, vou descansado, e ali é algo constante. Uhum. E como é que a pessoa ela pode buscar esse sentido de vida? Porque às vezes por conta dos acontecimentos da vida, lutos, perdas, rupturas, traições, medos, várias coisas que as pessoas passam na vida, vem o entristecimento e essa frase, eu não sou feliz, eu não consigo sentir felicidade. Mas se há propósito e sentido de vida, a gente então pode, mesmo na tristeza, ainda assim sentir felicidade? Com certeza, porque, como eu estava falando, há um grande doutor da igreja, filósofo, teólogo, né, bispo, chamado Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele dizia que o homem, ele tem uma inquietude, ele está em busca. Ele está em busca da realização, da felicidade, ele está em busca de se encontrar. E aí ele completa. Mas, já que é uma orientação espiritual, um direcionamento espiritual, né? Ele vai dizer assim, o coração do homem, do ser humano, da mulher, só vai estar em paz quando ele descansa em Deus. Ou seja, quando ele encontra a sua razão naquilo que é permanente. Eu falava agora há pouco, né? Algo que é permanente, não algo que é momentâneo ou passageiro. Então, na visão cristã, católica, essa felicidade, ela só é possível na nossa vida quando a gente encontra Deus. Quando a gente experimenta Deus, né? Através da pessoa de Jesus Cristo. Então, assim, enquanto isso não acontece, a gente vive na eterna busca.
né? É como ele fala, né, Santo Agostinho, há um espaço vazio dentro de nós, e ele diz assim, que o próprio Deus deixou para que o homem o busque. E buscando-o, o encontrará. E encontrando-o, será feliz. Então, a verdadeira felicidade, ela não está nos bens materiais, não está naquilo que você conseguiu, não está naquilo que você é enquanto profissional. Tudo isso é consequência. Ele vai dizer, tudo isso é consequência. O exterior da gente, ou a nossa profissão, por exemplo, tudo isso está em resposta, ou é resposta, daquele que encontrou a verdadeira causa da sua vida, da sua felicidade, que na nossa linguagem, né, na linguagem cristã, é Deus. Então ali é a fonte. Enquanto o homem não encontra, ele fica numa eterna busca. Aí, quando ele encontra o sofrimento, a tristeza, a dúvida, os problemas, as dificuldades, as alegrias, as conquistas, as vitórias, tudo tem um sentido. Tudo tem um sentido. É engraçado, né? Ontem mesmo eu falava com uma pessoa sobre a perda, né? A pessoa perdeu a mãe e um padre, né? Aliás, antes de ontem. E ele botou uma mensagem tão bonita no nosso grupo, né? Ele pediu oração pela mãe dele que tinha falecido por ele e colocou, né? A nossa esperança é Cristo vivo e ressuscitado. Então eu tenho certeza que minha mãe em Cristo está viva e ressuscitada. Quer dizer, deu sentido à dor, né? Deu sentido à perda da mãe, né? Não é a perda de qualquer pessoa, é da própria mãe, né? E isso é exatamente a nossa certeza. Então ali tem o sentido. Por isso que, mesmo perdendo alguém, mesmo no sofrimento, na tristeza, ou na alegria, ou na celebração do nascimento de alguém, o sentido de tudo é Deus. Para nós é. E o que é que a gente pode dizer, que o senhor comentou sobre depositar as nossas fichas, né? Da gente poder investir naquilo que é permanente. E o que é o permanente? Então, como eu vou dar aqui um exemplo para a gente ilustrar. Você vai de um ponto a outro ponto, né? Você saiu de um lugar de partida e vai para um lugar chamado chegada, né? Que é o teu ponto teu objetivo. O percurso você pode fazer de várias maneiras, a pé, de carro, de moto, não é? Né? Esse percurso ele pode ser uma linha reta, pode ser cheio de curvas, ele pode ser plano, pode ter subida, ele pode ser cheio de pedras, mas pode ser um caminho de areia, um caminho de... né? Existem várias maneiras. Então, nós não ficamos no ponto de partida, a gente tem um ponto de chegada. Todo ser humano quer chegar ali. Eu quero chegar, você quer chegar, nós queremos chegar. Então, ficar não é o permanente, é a acomodação. O ir já é a busca da minha trajetória, do sentido que eu vou dar. Então, eu estou encaminhada para chegar naquele local. Esse local que eu estou buscando, ele é a causa permanente do sentido da minha caminhada. Aí você, nessa caminhada, nesse caminho, você coloca tudo. Coloca a sua família, o seu trabalho, as suas inquietações. Porque, como eu falei, o ficar é acomodação. Eu estou bem assim, tá ótimo. Vou cruzar os braços, levantar as pernas, ficar aqui deitado no sofá. Mas se eu tenho um objetivo, e esse objetivo eu creio, eu tenho plena certeza de que é o que dá o sentido à minha vida, eu vou entrar num movimento. Então, essa busca é o permanente. O encontrar o que é o sentido da minha vida é o permanente. Né? Porque enquanto a gente vive, nós encontramos o sentido da vida, mas estamos num processo de caminhada, de direcionamento. O ficar é o transitório, é a acomodação, é a falsa felicidade, a falsa realização. Eu já estou bem assim, para que fazer algo mais? Entende? Igual a mulher casada. A mulher casou, ela tem o seu marido, mas ela pensa o quê? Eu quero ser mãe. Não é?
Então ela com o marido dela se planejam para aquela caminhada de, de um objetivo. E essa caminhada de objetivo está dentro daquilo que é o casal, que é constituir o quê? Uma família. Então há uma trajetória, né? Há uma busca para um objetivo. Esse objetivo é o permanente na vida da gente. Entendeu? E esse permanente é o que vai fazer com que a gente sinta a verdadeira felicidade. Isso. É quando você encontra, você olha e diz assim, "Pô, tudo que eu fiz, tudo que eu busquei, valeu a pena. Até mesmo os meus erros." Né? Tem uma frase muito comum, muito popular, que a gente diz, né? Errei tentando o quê? Acertar. Mas tentou, né? Quando a gente tenta, quando a gente não fica ali parado, estático, não é? Estático é isso aqui, né? A gente não, a gente é móvel, a gente pensa, a gente sente, a gente conversa, a gente encontra. É isso que dá o significado pra gente. Isso que vai realizando, entrando na cabeça da gente de que a gente também é protagonista da nossa história. A gente também é causa motivadora. Né? Na filosofia, a gente é formado em filosofia, quando a gente vai estudar lá a filosofia grega, diz que existe um motor móvel, aliás, imóvel, que move todas as coisas. Né? E a filosofia cristã vai dizer que esse motor imóvel, que move tudo e não é movido por ninguém, é Deus. É Deus. Né? É isso. E quando o senhor fala dessa parte permanente, né, de que nós precisamos nos mover, a gente precisa entender que nós não mudamos o tempo todo, né? A cada momento a gente tem a oportunidade de mudar. Graças a Deus, viu? Exatamente. Graças a Deus. E a gente precisa desse aprimoramento, né? Porque ser cristão é você confiar que isso vai acontecer na sua vida, as mudanças. Sim. E o que é que Deus espera de nós, Padre, na sua concepção? Deus espera de nós tudo aquilo que nos é possível fazer. Agora você me lembrou o evangelho de domingo passado na missa, né, na Igreja Católica, foi sobre aquele episódio da ressurreição de Lázaro. Lá, Jesus era muito amigo daqueles 3 irmãos, né? Marta, Maria e Lázaro. E quando Lázaro morre, Jesus não está lá. E ele não vai porque aquele episódio da morte de Lázaro vai ser um testemunho da vida, né? Da ressurreição. E quando Jesus vai, Lázaro já está morto há 4 anos. Há 4 dias. E os judeus, eles não enterram as pessoas, né? Eles colocam em túmulos. E, na época de Jesus, os túmulos eram cravados, eram buracos feitos nas rochas. Né? As famílias faziam isso para colocar os mortos. E fechavam a entrada daquele túmulo com uma pedra que um homem só ou 2 não conseguiria mover. Então, o que é que Deus espera de nós? Né? A sua pergunta. Quando Jesus chega lá para ressuscitar Lázaro e tem a pedra, Jesus não tira a pedra. Por que ele não tira a pedra? Porque o tirar a pedra é a nossa atitude. Ele diz, tirai a pedra. Né? Então, os homens que ali estão, tiram a pedra. Mas o ressuscitar Lázaro, o chamar Lázaro para fora, para a vida, aí é Deus. Aí é a missão dele. Entendeu? Então, o que é que Deus espera de nós? Que nós façamos aquilo que nos cabe. Dentro das nossas próprias realidades de vida, de pessoa, nós sabemos o que devemos fazer. Né? Então, eu não posso delegar, ou eu não posso tirar de mim a responsabilidade e colocar nos outros, ou até mesmo em Deus. Porque é minha responsabilidade. Por exemplo, nessa caneca tem água. E eu tô aqui falando. Mas se eu ficar só olhando para a água, eu não vou me saciar, não vou molhar minha garganta. É ou não é? Então, o que é que Deus espera de mim? Pegando outro exemplo. Que eu pegue, tô vendo água, tome a atitude de tomar. Então, aquilo que a gente falava, né? Eu não posso ficar na acomodação. Eu não posso ficar aqui estático, esperando, né, as coisas acontecerem. Não, eu tenho minha responsabilidade, eu tenho inteligência, eu tenho vontade, eu tenho liberdade, não é? Eu tenho coisas para eu fazer.
Então, Deus espera que eu também faça a minha parte. E aquilo que é nossa parte, Deus não faz. Tirar a pedra do túmulo era a nossa parte. Ressuscitar Lázaro é dele. E quando uma pessoa está sem saber por onde começar ou por onde se mover, o que fazer, por onde é que ela deve iniciar, assim, quais as ações, as atitudes que ela poderia ter? Ela sempre deve procurar ajuda. Qualquer aspecto da vida, procurar pessoas, procurar instituições e procurar lugares que ela vai ter uma ajuda, que ela vai ter uma orientação, um direcionamento, não é? Não ficar presa na sua bolha do isolamento, da exclusão, não se sentir excluída. Porque todos nós temos muitos talentos, né? Outro dia me perguntaram o que é que eu achava da cultura pop, né? Cultura pop é a cultura que nasce do povo, né? Que nasce ali das comunidades, que nasce ali da vida real de cada dia. Talentos que são descobertos por pessoas que tomaram uma atitude, que tiveram o quê? Iniciativa. Então, se eu não fizer a minha parte, buscar, me direcionar, tem tantos grupos, né? Tem tantas instituições que despertam ou levam as pessoas a perceber os talentos que têm. Então eu tenho que buscar. Um exemplo, né? Eu gosto de música. Então eu vou procurar, né? Um grupo, uma associação, uma instituição que trabalha com a música. De repente eu estou ali, né? Me percebi que eu tenho um grande talento para cantar, para tocar um instrumento ou para realizar evento. Quer dizer, eu tenho que buscar, eu tenho que pedir, eu tenho que procurar. Eu digo muito para os jovens lá na minha paróquia que eles não podem ficar aguardando que apenas o pai, a mãe ou a internet venha dar coisa para eles, não. Se profissionalizem, vão fazer um curso, estudem uma língua que vocês queiram futuramente dominar. Procure aquilo que vai favorecer vocês, ajudar vocês a descobrir até uma profissão. Tem tantos, né, no meio não governamental e governamental que favorece, né? Então a gente tem que fazer isso. E o que é que eu devo fazer? Buscar. Se eu ficar no estático, se eu ficar no imóvel, nada acontece. Nada acontece. E quando a gente fica parado, realmente a gente não está fazendo a nossa parte, né? Não. E o senhor citou aí Santo Agostinho, aí eu queria que o senhor falasse assim, até que ponto é a nossa parte, até que ponto é a graça de Deus, né? Que Santo Agostinho ele falava muito que Deus vai lá e complementa com a graça, né? Então, a nossa vida já é a graça de Deus. Mesmo que muitos homens e mulheres não entendam isso, eles se percebem que não são causa deles mesmos. Porque se nós fôssemos causa de nós mesmos, hoje eu quero amanhecer com o cabelo vermelho. E eu amanheceria. Eu quero amanhecer com os olhos azuis. E eu amanheceria. Eu quero amanhecer com a cor de pele mais escura, mais branca. E a gente percebe que a vida a gente não é a causa da nossa própria existência. Então Santo Agostinho vai dizer que isso já é a graça de Deus. A minha existência não é fruto de mim mesmo, mas de alguém que por graça, vontade, bondade e amor me deu a existência. Então, e essa graça, ela não me aprisiona. Por quê? Porque eu posso até mesmo, livre, racional e cheio de vontade, negar que eu preciso desta graça. Quer dizer, a própria graça que age em nós, que é fruto da nossa existência, nos deixa livre. Inclusive para não buscar a Deus, que na visão de Santo Agostinho, na visão cristã, é a causa da nossa própria existência. Agora, quando eu percebo pela humildade que, de fato, eu não sou a causa de mim mesmo, eu não sou meu fim último, nem primeiro nem último, e na humildade eu reconheço que há uma outra pessoa, uma outra realidade que é a minha causa, da minha vida, então
isso não vai ser para mim um fardo. Ao contrário, vai ser o meu itinerário de vida. A minha busca por esse objetivo que eu encontrei, que na linguagem cristã, é a criatura reconhecendo o Criador. Entende? Porque, como eu falava no início, eu não sou capaz nem de acrescentar nenhum momento da minha vida. Eu não sou capaz. Eu não posso definir o tempo que eu vou viver. Não é? Quer dizer, eu não tenho essa capacidade de saber quanto tempo eu vou ter de vida. Então, logo, não sou eu a causa da minha própria existência. Não é? Então, isso é a graça de Deus. A graça de Deus que nos sustenta, que nos levanta, que nos dá sentido, que nos move. Não é? Por exemplo, eu começo o dia rezando. Eu sou padre, sou católico, um homem de fé. Então, antes de eu me levantar, eu durmo de rede, sabe? Antes de eu me levantar da minha rede, eu já acordei, graças a Deus, mas a primeira atitude minha é rezar. E antes de dormir, a última atitude também é rezar. Por quê? Porque eu creio que a minha vida não me pertence. Ela é um dom. Por isso eu tenho que respeitar a minha vida, a tua vida, a vida de todas as pessoas. Então isso é graça de Deus. Não é? Na visão cristã, a nossa vida é movida pela graça de Deus. Ai de nós, vai dizer São Paulo, se não fosse a graça de Deus. Não tinha sentido coisa nenhuma. E o senhor falou da oração, né? Uhum. Do quanto que ela faz parte da sua vida. E eu queria que o senhor explicasse para as pessoas qual é o poder da oração na vida delas, né? Por que elas devem ter o hábito da oração? Olha, uma coisa mais linda e mais simples que a gente aprende na catequese ali, quando criança, é que rezar, orar, é falar com Deus. E é a definição mais completa, mais profunda e mais simples. Uhum. Mas na prática o que é isso, né? Olha, a gente crê que Deus, ele é pessoa, né? Uhum. Na verdade são 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então com pessoas a gente dialoga. Com pessoas a gente conversa. Com pessoas a gente troca ideias. Não é assim como nós estamos aqui falando e com o público. Então, a oração, ela é uma conversa totalmente livre, espontânea, sincera e verdadeira com alguém. Que é Deus, né? Ali você não precisa se esconder, ali você não precisa disfarçar, ali você não precisa colocar máscara. Ali você é você. Então isso é muito bonito, por quê? Porque todo ser humano, no fundo, ele quer ser ele mesmo. Ele pode copiar ideias, estilo de alguém que ele acompanha, que ele é fã, mas no fundo ele quer ser ele mesmo. Quer dizer, a vida dele. E diante de Deus, na oração, a gente é a gente mesmo. Porque não tem como você fingir diante daquele que te conhece de dentro para fora. Né? Às vezes, a gente disfarça para os outros, até para nós mesmos. Mas na oração, a gente fica desnudado espiritualmente, psicologicamente, sentimentalmente e materialmente. Então, a oração é tudo isso. Na oração, eu falando de mim, né? Eu acho graça, eu choro, eu reclamo, eu agradeço, eu peço, eu brigo. Eu tenho um gozinho da paróquia, né? Que para onde eu vou, às vezes eu ando muito no gozinho sozinho. Eu já fiz muita oração dentro daquele carro. De bater assim na direção e dizer assim, Deus, cadê tu? Entende? É isso, a oração... Intimidade, né? Perfeito. A oração é intimidade. Intimidade com alguém que você sabe que está te ouvindo e que também está falando. Entendeu? Esse dia mesmo eu fiz uma oração. Eu sou muito devoto de Nossa Senhora das Graças. E eu fiz uma oração muito espontânea, né, no carro. E eu senti mesmo a presença de Nossa Senhora. Mas como a gente é fraco, a gente sempre precisa de um milagre, né? De uma prova. Aí eu disse assim, minha Nossa Senhora, eu sei que a senhora está comigo, mas perdoa a minha fraqueza humana, a minha falta de fé. Me dá uma prova. Criatura, foi assim, ó. Aí eu, amém, muito obrigado. Aí pronto. Você está entendendo? É assim, a oração é isso, é um diálogo, é uma conversa,
espontânea, verdadeira, sincera, e que te levanta e diz assim, olha, continua, vai. A caminhada ainda não terminou. Então a oração, ela é intimidade. É falar com Deus, mas é isso mesmo, é intimidade. É intimidade, né, padre? Gente, estamos indo para o nosso intervalo e já já nós voltamos com o padre Josileudo. Algumas despedidas mudam tudo, mas quando o amor é cuidado com respeito, ele nunca se vai. Em 1995, uma família viu o que ninguém via, que até na hora da dor há espaço para o respeito, para o cuidado, para o amor. Há 30 anos atrás, nascia a Crediurna Limitada. O ano era 1995. Na minha casa, e nós organizamos na sala o escritório da Crediurna Funerária. E isso foi crescendo. Em 1997, veio a ideia do cemitério, o Memorial Fortaleza, o primeiro cemitério vertical do Norte e Nordeste. Da sala de uma residência a uma estrutura de mais de 20 mil metros quadrados. Da Crediurna ao Memorial Pet. Crescemos, mas nunca deixamos de sentir. Eu sou Francisca Neumann, sou cliente do Crediurna há 29 anos. Infelizmente, já precisei usar, mas aqui eu encontrei o acolhimento necessário, tanto da parte dos funcionários, como da parte do Instituto Revoar. O acolhimento é perfeito. Aqui a gente encontra a paz que nos outros cantos a gente não encontra. Aqui a gente só vê que é um cemitério quando a gente acompanha um velório. Se não tiver velório, não se sentimos num cemitério. Se sentimos muito bem à vontade e muito bem acolhidos. Aqui, cada lágrima é compreendida. Cada gesto é pensado. Cada história é eternizada com dignidade. 3 décadas depois, não somos apenas uma rede. Somos memória, somos presença, somos o abraço que permanece quando o mundo para. Enquanto houver memória, haverá amor. E enquanto houver amor, estaremos aqui. O Instituto Revoar é hoje um verdadeiro instrumento de cuidado ao próximo. Já somos mais de 60 mil seguidores aqui no Instagram e há quase 9 anos estamos cuidando, auxiliando e alcançando as pessoas que estão necessitando de ajuda de saúde mental. E atualmente contamos com o grupo Vencendo a Depressão, Mentes Ansiosas, Grupo de Luto e Mulheres Mais, além das nossas terapias gratuitas, as terapias populares e também as terapias itinerantes em toda Fortaleza. Revoar é sinônimo de amor ao próximo e a certeza de que, cuidando do outro, estamos cuidando de nós também. Quer saber mais, participar dos nossos grupos terapêuticos e das nossas terapias? Siga aqui no Instagram, @Instituto Revoar. Estamos de volta no episódio com o Padre Josileudo. Nem tudo que te faz feliz te faz bem. Padre, a gente já falou sobre a diferença da verdadeira felicidade, das falsas felicidades, daquilo que é permanente, daquilo que é passageiro. Falamos sobre o poder da oração, sobre intimidade com Deus. E muitas pessoas confundem, né, liberdade. Ah, mas eu tenho uma liberdade. Sim. Hoje nós tivemos uma mudança e percebemos social muito forte e também com essa abrangência da internet de falar tudo que pensa, tudo que sente, tornou as pessoas confundindo o que é liberdade do que é libertinagem, né? Então, como a pessoa pode distinguir e de fato ouvir a vontade de Deus, porque num ambiente tão barulhento que se tornou o nosso mundo,
Como é que a gente distingue isso? Excelente colocação, porque veja bem, eu falava há pouco que, na verdade, o ser humano ele quer ser ele mesmo, né? Então existe uma busca muito grande de uma autoafirmação. Eu sou assim, eu penso assim, a vida é minha. Então, em prejuízo dos outros, eu acabo me tornando o quê? Arrogante, intolerante, crítico, julgador. Né? Por quê? Porque eu quero tanto me autoafirmar que eu acabo desrespeitando o direito dos outros também se autoafirmarem. Então essa liberdade camuflada de uma arrogância ou de uma libertinagem é o que torna muita gente escrava de si mesmo. É no campo da política, é no campo da religião, é no campo da profissão, nas famílias, nas igrejas, em tudo. Por quê? Porque eu quero. É a minha opinião. Ótimo. Eu também quero. É também a minha opinião. Então vamos chegar aqui onde? No bem comum, no consenso. Então, às vezes as pessoas, elas, por essa busca de uma autoafirmação, ou de identidade, criando a sua autoidentidade, ou o seu posicionamento dentro de uma área da sociedade, ou a sua... eu estou aqui, eu existo, né? Vocês têm que me verem, têm que me notarem. De fundo, existe algo positivo. Porque cada pessoa é individual, né? Uhum. Eu não sou você, você não sou eu, nós não somos iguais, mas existe um perigo muito grande e é uma linha muito tênue, por quê? Porque às vezes eu acho que para eu me afirmar, eu preciso fazer tudo. Participar de tudo. Participar de tudo, ser tudo, pensar tudo, opinar sobre tudo, inclusive na internet. Porque muita gente, né, tem uma frasezinha que diz assim, a internet não é terra sem lei. Mas muita gente não está nem para isso. Está nem aí. Tu fez um vídeo postando sobre algo que tu achou interessante, aí fala, eu discordo de você. Não. Puxa vida! O que te deu o direito de ir lá e estar discordando da pessoa, porque a pessoa... E todo mundo acha isso. Normal. Correto. Então, essa maneira da gente fazer as coisas, agir, pensar, falar, é uma falsa autoafirmação. Por quê? Porque você não está sendo o que você é. Você está sendo uma pessoa agressiva, desrespeitosa, arrogante, né? Indesejável. Não é? Por quê? Porque você não está conseguindo ver o essencial. Mas eu sou livre, falo e penso que... Não é assim. Todos nós vivemos em sociedade. Então a gente precisa parar para o contraditório. Escutar o que o outro pensa diferente de mim, sem eu me sentir agredida e nem precisar agredir. Porque eu penso diferente, tudo bem. Participei de um podcast que isso me chamou muita atenção. Foi em São Bernardo do Campo, lá em São Paulo. Era eu, padre, aí tinha o mediador e duas pessoas, não vou dizer a religião, de uma outra religião. Aí o pessoal me perguntou se eu topava fazer o podcast. Claro, vamos dialogar. Mas as duas pessoas daquela religião vieram armadas para um embate. Um embate. E eu não faço isso. Eu tenho convicção da minha fé, eu sei quem acredita, eu sei o que eu sou, então eu jamais vou agredir a fé de ninguém. Para mim, toda pessoa acredita naquilo que ela quiser, entende? E para ela, aquilo que ela acredita está correto. Então, dentro do podcast, vários momentos as duas pessoas tentaram me provocar nessa linha. E eu sempre dizia, olha, que legal, eu não sabia disso. Mas o senhor concorda assim? Não, eu não tenho que concordar ou discordar, é a sua fé. A minha fé diz outra coisa. Eu me guio pela minha fé, mas se você se guia por isso, é a sua fé. Quem sou eu para discordar? A mesma coisa você em relação à minha. Aí uma pessoa disse assim, mas tudo aquilo que você crê tá errado. Desse jeito. Aí você viu que aquela pessoa, ou ela não tinha um conhecimento maduro da própria espiritualidade dela, ou a espiritualidade dela estava ensinando aquilo que não é legal, né?
Aí eu falei, disse assim, olha, eu entendo o que você está falando, mas é o seu ponto de vista. Isso não vai mudar em nada aquilo que eu acredito. Porque enquanto para você tudo que eu acredito para você é mentira, tudo aquilo que eu acredito para mim é verdade. Agora eu não vou dizer o mesmo para você. Ela se desarmou, a pessoa. Por quê? Porque não é porque eu tenha a minha fé, a minha liberdade, que eu vou lá e te agrido porque tu pensa diferente de mim, crê diferente de mim, tem um segmento diferente do meu, tem uma orientação sexual diferente da minha, que eu vou te agredir, que eu vou te desrespeitar. Então isso é uma falsa liberdade. Isso não é humanamente falando, eu não estou falando nem no sentido da espiritualidade, sabe? Isso humanamente falando não está correto. Porque a gente vive não contraditório. A gente vive em sociedade. E nem todo mundo vai concordar com aquilo que eu penso. Como eu também não vou concordar com tudo aquilo que os outros também pensam. Mas isso não nos impede de quê? De dialogar, de nos respeitar, de crescermos mutuamente. Às vezes você traz aspecto da sua vida, da sua crença, da sua profissão, que eu não sabia. Isso para mim é um crescimento. Nossa, que legal. Eu disse isso lá no podcast. Olha, eu estou aqui aprendendo muito, porque eu não conhecia a religião de vocês e estou sabendo. Aí a outra pessoa diz assim, já ao contrário, eu já sei tudo da sua religião e não concordo com ela. Assim, não, tudo bem. Sempre havendo essa, como é que se diz? Provocação. E eu não caí, porque eu não faço esse embate. Eu faço um diálogo a partir daquilo que eu creio, respeitando aquilo que o outro crê também. Então, assim, se a gente não souber dialogar, se a gente não souber compreender os outros que são diferentes na maneira de pensar, de crer, de agir da gente, a gente vai achar que a gente está sendo o quê? O correto na história. E não é. É uma falsa maneira de ver a vida. Verdade. E o senhor tocou num ponto muito importante, que é o livre-arbítrio, né? Sim. A pessoa tem um arbítrio de escolha. E esse foi um dos maiores bens Sim. que o senhor nos deu, né? Exatamente. Então, como usar bem esse arbítrio? Pois então, voltando lá para Santo Agostinho. Eu li muito e leio muito Santo Agostinho. Eu tenho 2 faculdades, filosofia e teologia. E as meus 2 TCC, o pessoal chama, né? Me chamava na época de monografia. Foi em Santo Agostinho. E um dos meus trabalhos foi, sabe, o delibero arbítrio, né, em Santo Agostinho, o livre-arbítrio. E Santo Agostinho diz que o livre-arbítrio, ele não é simplesmente uma autorização de Deus para eu fazer o que eu quiser. É uma expressão de que eu fui criado por um ato de amor livre de Deus, que me permite buscar e realizar tudo. Mas existem coisas que eu não preciso fazer para saber que aquilo vai me prejudicar ou prejudicar o outro. Então, ele me dá um limite, o livre-arbítrio. Ele diz assim, ó, você tem liberdade para escolher e fazer o que você quiser. Mas até aqui, por quê? Porque quando você começa a se prejudicar ou prejudicar o outro, você está usando o mal do seu livre-arbítrio. É aquilo que a gente chama de pecado. O que é o pecar? Por que Jesus diz assim, quais são os 2 mandamentos da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Isso é o limite. Então o limite do livre-arbítrio é o amor. E quem ama, respeita. Não é? Então, eu sou livre. Mas a minha liberdade, meu livre-arbítrio, diz assim, ó, aqui não é uma terra sem lei, né? Pegando a linguagem. Você é livre, você tem as suas escolhas, mas a sua liberdade, suas escolhas não podem nem prejudicar a você mesmo e nem a Deus. E nem os outros. Então, usar mal o livre-arbítrio é ultrapassar essa linha. E utilizar bem é entender que isso não é tirar a minha liberdade, mas orientar. Por exemplo, vou dar aqui o exemplo da sociedade. Tem essa avenida que aqui nós estamos, né? Ela tem vários semáforos. Sim. Se eu não respeitar a lei do trânsito, eu vou causar acidente. Ou me prejudico, e com certeza vou me prejudicar, e prejudicar outras pessoas. Então a gente, inconscientemente ou conscientemente, sabe que a gente tem limites. Ou seja, a lei,
ela existe não é para nos tirar a liberdade, mas é para manter a ordem. O livre-arbítrio é isso. Não é que Deus tira de nós aquilo que ele dá, não. Mas ele diz assim, olha, tem limite. E o limite é a ordem. Então, quando eu não entendo isso, quando eu não procuro viver isso, aí fica a confusão. Né? A barbúdia, como é o nome? Balbúcia, né? Que tudo se torna o quê? Uma desordem. Uma desordem, né? Uma confusão. Porque eu não soube respeitar o quê? O limite. Entendeu? E eu acredito que a grande raiz do sofrimento humano é a desordem, né? É você ter os símbolos desordenados daquilo que você tem que colocar como prioridade na sua vida. Porque quando Santo Agostinho fala sobre o mal, né? Porque se você está buscando a felicidade a todo custo e a todo momento, você pode se aproximar do bem ou do mal. Sim. Né? O mal é aquilo que eu causo. Por exemplo, ele diz assim, não existe o mal enquanto matéria. Nada que existe é mal. Nada. Ninguém nasce mal. Ninguém nasce preconceituoso. Ninguém nasce racista. Ninguém nasce intolerante. Ninguém nasce orgulhoso. Ninguém nasce vaidoso. Ninguém nasce avarento. Infelizmente, a gente vai o quê? Podendo se tornar isso. Então, as minhas atitudes é que vão dizer se elas são boas ou más. Entendeu? Mas não existe nada assim, pelo contrário. Tudo que existe, que foi criado, é bom. O sol é bom, a lua é boa, o mar é maravilhoso, o encontro com as pessoas é fantástico, o alimento, os animais, tudo é bom. Não existe o mal. O mal é aquilo o quê? O mal é a raiva. Então, quem causa a raiva? Eu. Por isso que ele vai dizer que o que é o mal? É a ausência do bem. O que é a escuridão? A ausência de luz. Ou seja, acendeu a luz, a escuridão o quê? Se dissipa. Escolho fazer o bem, o que acontece? O mal não acontece. E Paulo ali tinha essa frase assim, por que mesmo sabendo o bem que eu quero, eu faço o mal que eu não quero? Isso. Por que nós tendenciamos ele tá a isso? Ele está falando exatamente da queda, ou seja, do pecado, né? Aquilo que a gente falava, o uso da minha liberdade errada. O princípio é o mesmo. Deus nos criou livremente. Criou por um ato de amor. Nós somos resultado do amor de Deus. Deus não nos criou por necessidade. Eu vou criar porque eu preciso. Não. Ele nos criou por amor. Para nos comunicar o seu amor. Por isso que Deus, né, na primeira carta de São João define quem é Deus. Deus é amor. Então nós somos fruto do amor. Mas aí porque eu fui criado livre, fui criado inteligente, fui criado cheio de vontades. Eu achando que eu posso ser a causa de mim mesmo, lembra que a gente falava disso? Eu posso ser o senhor da minha vida, senhor da minha história. Eu vou ultrapassar a linha do limite, que é do desrespeito, da arrogância. Eu me coloco no centro da minha vida, tirando tudo e mais, inclusive Deus. Então isso se torna um pecado. A minha arrogância, não é? E São Paulo vai dizer isso. Por causa disso, a gente fica sempre sabendo o que é o certo, sabendo que temos que fazer o que é o certo, que é amar os outros, amar a Deus, amar as pessoas, se amar, respeitar, viver bem, e a gente acaba fazendo o que é mal. Desrespeitar, não se amar, não ajudar, não ser solidário. Por que precisamos de campanhas da fraternidade? Porque a gente ainda não é fraterno. Por que a gente precisa de campanhas de solidariedade? Porque ainda não somos solidários. Das leis, né? Por que precisamos das leis? Porque nós não sabemos respeitar os limites, o direito do outro. Aí a gente usa o quê? Jargões, frases. O meu direito termina quando o direito do outro começa. E o que é isso na prática? Né? O que é isso na prática? Então,
a minha existência, ela não é algo arbitrária, não é algo aleatório, não. A minha existência é a minha existência conjunta com outras pessoas. A minha vida, ela necessariamente ela passa pela vida dos outros. E dos outros passa pela minha. Então eu não posso me achar o centro de tudo. E aí é o pecado. Então essa questão que São Paulo fala é porque nós, por orgulho, por vaidade, achamos que éramos o centro de tudo. Eu sou, né? Vocês, né, assim, meus amigos, você sabe com quem você está falando? Assim, com uma pessoa igual a mim. Não, eu sou fulano de tal. Ah, o teu título, o teu cargo, isso vem depois. Entendeu? Mas assim, a gente ultrapassa os limites. E o senhor falou aí do orgulho, né? O que é uma pessoa orgulhosa? Porque uma das coisas que a gente precisa desnudar da nossa alma para a gente de fato ser feliz é deixarmos de ser orgulhosos. E o que é o orgulho? O orgulho vem de uma palavra do grego bem próxima do ego, né? O que é o ego? O eu, o meu eu, aquilo que sou eu, aquilo que me importa, aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Então, o orgulho, ele nasce de um egocentrismo. Eu estou, eu sou, eu posso, eu tenho. Então, os outros que se quiserem, se adequem ou aceitem aquilo que eu sou. Então, o orgulhoso, ele não é capaz de visar, de ver o que está por fora dele. Ou seja, ele está dentro do mundo dele, a bolha dele. Então, ele não se abre para o diferente. Ele não se abre para os outros. Ele não se importa com os outros. Se ele está bem, se ele está feliz, se ele tem tudo, se ele está na realização dele, é o que importa. É o que importa. E ele utiliza até de pessoas para conseguir isso. Aí o que acontece? Ele se torna escravo dele mesmo. Esse orgulho, ele vai matando ele. No sentido de tirar dele a sua própria dignidade enquanto pessoa. Porque quando eu tiro de ti o respeito, te desrespeito, eu estou primeiramente me desrespeitando. Porque tem um ser humano semelhante igual a mim. Não é? Então o orgulhoso ele não consegue ver isso. Por quê? Porque ele é o centro. O ego dele é mais importante do que tudo. E ele vai lutar para isso. E ele vai fazer de tudo para isso. Por quê? Porque é ele. Ele é assim. Ela é assim. Ela não tem espaço na vida dela para outro. Por isso que a gente vê, infelizmente, isso acontecendo dentro das famílias, não é? Nas várias profissões, nos vários ambientes de trabalho, nas igrejas, nas religiões, na política, em tudo. Por quê? Porque o ser humano leva consigo o seu orgulho, a sua vaidade. Aí se torna tudo, né? Arrogante, mal educado, grosseiro, estúpido, entendeu? Com os outros. É tudo isso. E há muitas vezes... Por isso, desculpa, só para completar. E qual é o remédio do orgulho? A humildade. Ninguém não quer ser humilde. Ninguém quer os últimos lugares. Ah, por que eu tenho que ficar no último lugar? Por isso, a lógica de Jesus, que eu creio, que eu procuro vivenciar, é do último lugar. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E no mundo de hoje, vai falar isso para um orgulhoso? Eu? Né? Tem gente que diz até assim, eu vou lá me humilhar, é um orgulho. Mas ela já está humilhada para quem? Para ela mesma, por orgulho dela. Por isso que a lógica de Jesus é diferente, não é? E que exercícios práticos, emocionais, a gente poderia fazer para nos tornarmos mais humildes? Né? Porque não é fácil, mesmo reconhecendo, sabendo, eu sou uma pessoa orgulhosa, eu preciso trabalhar isso. Como ser humilde? Meu bem, se eu não entender que eu sempre vou precisar de alguém, se eu não entender que eu sempre vou precisar de pessoas,
se eu não entender que eu preciso de gente, eu posso ser tudo na vida. Eu posso alcançar os maiores e melhores e mais bem pagos cargos da vida, os títulos, os bens, mas se eu não me percebo necessitado de gente, não tem quem derrube a pessoa desse pedestal. Não tem. Não tem. Talvez, por uma graça e misericórdia de Deus, pode ser que no leito da morte ela venha dizer perdão, porque eu não fui uma pessoa capaz de perceber a necessidade que eu tinha dos outros. A gente não é marxista, né, mas ninguém pode negar aquilo que Marx dizia, né, que a gente estuda, né, esses filósofos tudo, pensadores, mas Marx dizia que na luta de classes, né, que ele falava muito entre patrão e empregado, ele dizia que não era o empregado que precisava do patrão, era o patrão que precisava do empregado. Ele muda a lógica. Faz sentido, não no sentido só da lógica do trabalho, mas da vida. Olha, Jesus diz assim, olha como é diferente a lógica dele. A quem muito foi dado, muito será o quê? Cobrado. Eu sou padre. Eu tenho muita responsabilidade. Eu não posso cobrar de uma pessoa que é um leigo na paróquia, que não é padre, que não tem a responsabilidade que eu tenho, as mesmas que eu tenho. Mas eu não posso jamais dizer ou achar que aquele irmão, que aquela irmã não tem algo para me oferecer, para me ensinar, para me ajudar. Porque eu sou o padre. Então quer dizer que quem vai fazer tudo na paróquia sou eu? Não. A gente tem que entender que nossos talentos, nossa missão, nossa vida, ela necessita mesmo da ajuda dos outros, da orientação até dos outros. Então o orgulhoso, se ele não perceber isso, ele não vai cair do pedestal nunca. Por uma graça e misericórdia, pode ser que no leito da morte ele perceba isso e peça perdão. Tomara. Entendeu? Muito bom. Mas o remédio para o orgulhoso, ou para o orgulho, é a humildade. Perfeito, padre. Acredito que nós recebemos muitas doses aqui de orientações e práticas também daquilo que nós podemos trabalhar em nossa alma, para que a gente possa ser feliz e também, diante das circunstâncias, das confusões que nós encontramos dentro do meio que a gente vive, a gente realmente ter a direção que é seguir e saber como fim o amor de Cristo, e que todos os dias nós mudamos e podemos nos melhorar a cada dia. Padre, eu queria lhe agradecer pela sua presença. Foi rapidinho, né? Foi. Queria agradecer a sua presença, sua contribuição, seu legado. E se quiser falar alguma coisa, orientar, né, convidar as pessoas do nosso podcast, fica à vontade. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com o seu público, não é? Pessoas maravilhosas, e dizer que a gente tem que ser isso, né? A gente tem que ser disponível para ajudar, para servir, lembrando que a gente também precisa, né, da ajuda dos outros, tudo, e que você possa, na sua vida, viver de uma maneira mais leve, não é? Pensando que você tem um itinerário de vida para traçar, percorrer, mas que sempre tem pessoas que estão ali te ajudando, favorecendo. Se você está precisando de ajuda ou se está precisando de orientação, né? Busque. Às vezes está tão perto de você e você está aí isolado, isolada, sofrendo desnecessariamente. Deus não quer isso para você. E que nós possamos tornar a vida dos outros mais leve, né? A vida é agora. Mas vamos viver uma vida boa, no sentido de que a gente pode viver bem e ajudar os outros também a viverem bem. Ser uma ponte, né? Nunca muro. Né? Nem nas religiões, nem na família, nem na sociedade, nem na internet. Ser ponte, valorizar as pessoas, né? Saber que a gente pode ajudar e que pode ser ajudado. Humildade. A palavra que para mim resume hoje é isso, né? Como Cristo viveu na humildade, servindo e não sendo servido. Obrigado e Deus abençoe, viu? A vida é agora.